nossos olhos, redenção se aproxima, já estamos quase ouvindo os clarins de sua vida, ainda é tempo de ir avante, anunciar a toda a gente que Jesus está voltando, vitorioso, triunfante. Breve virá, breve virá, breve Jesus voltará. Breve virá, breve virá, breve Jesus voltará. Breve Jesus voltará. Aleluia, glória a Deus. Breve Jesus voltará, certamente. Eu sou o pastor Ruimar Lopes e essa é mais uma transmissão do seu canal Boas Novas Mundos, a sua web rádio TV. Saudamos a todos com a santa e a bendita paz do Senhor. Sejam todos muito bem-vindos. Nossa missão é ensinar e proclamar as Sagradas Escrituras, a Santa Palavra de Deus. Celebrar o nosso Deus e Senhor. Levar até você que está sintonizado conosco e até aos confins da terra uma mensagem de paz, esperança e fé. Uma mensagem de salvação, libertação e cura. Diz assim a palavra de Deus: buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. A Igreja Batista Boas Novas, neste mais um encontro, Boas Novas na TV, como faz todas as quintas-feiras. O seu templo está situado na rua 8 de dezembro, número 528, Vila Isabel, Rio de Janeiro, Brasil. Cumprindo a grande comissão, estamos anunciando o reino de Deus até que Jesus Cristo volte. Nossos encontros acontecem no domingo pela manhã, a partir das 9 horas. Atividade para as crianças, para jovens, adolescentes e adultos. A partir das 10h30, nós temos culto de celebração ao nome do nosso grande Deus e a anunciação da mensagem de paz e esperança para o mundo. Às 18h30, culto vespertino. Novamente nos reunimos para cultuar ao Senhor e anunciar a mensagem de fé e esperança para o mundo. Às quartas-feiras temos nosso encontro de oração. Se você tem um pedido de oração, pode nos encaminhar e estaremos orando pelo seu pedido. Venha estar conosco também, orar conosco. Será uma alegria receber cada um de vocês. Já estamos no mês de dezembro, quando celebramos de forma mais enfática o Natal de Jesus Cristo. Na verdade, para o cristão sempre é Natal para nós. Mas dezembro aproveitamos e damos uma grande ênfase ao nascimento de Jesus, o nosso Senhor e Salvador. Você é convidado para participar conosco das nossas comemorações de Natal no dia 17, pela manhã, grande musical do Ministério da Infância. Você é o nosso convidado para estar conosco. Também no domingo, dia 31, à noite, o culto de vigília, na virada do ano, na presença do nosso grande e poderoso Deus. Será uma alegria receber você e a sua família. Vamos preparar o nosso coração para esse mais um capítulo da história de Jacó. Estamos no 17º episódio
encontro com os anjos. Sim, foi quando Jacó teve um encontro com os anjos. E ele chamou aquele encontro de o acampamento de Deus. Vamos preparar os nossos corações para este episódio da história de Jacó. Vento do Espírito enche os nossos corações, visita cada casa, cada lar, cada pessoa, onde chegar a nossa voz, pela sua graça e misericórdia, chegue também a cura, a libertação, a salvação. Muito bem, esse mês é um mês de grandes festividades. Prepare o seu coração para agradecer a Deus, para celebrar o Natal de Jesus, para receber o Ano Novo. Vai ser um tempo muito abençoado esse mês de dezembro. As crianças estão se preparando, sempre é um tremendo espetáculo de adoração, de fé, quando as crianças apresentam o seu musical. Faça aí planos e venha estar conosco. Amém, queridos? Estamos então caminhando na história de Jacó. Você pode acompanhar também lá pela Bíblia. Nós estamos no capítulo 32 de Gênesis. E hoje nós estamos no 17º episódio dessa linda história, cujo tema geral é um altar a Deus, o nosso Deus, vivendo para estabelecer um altar a Deus, vivendo como um altar a Deus. E hoje nós queremos falar sobre o encontro com os anjos, o acampamento de Deus. Esse assunto daria para a gente fazer uns 2 ou 3 episódios, mas vamos fazer só um hoje. É muito relevante essa experiência que teve o nosso irmão Jacó. Capítulo 32 de Gênesis, pode abrir sua Bíblia aí. Depois que Jó saiu então da casa lá do seu sogro, vinha voltando para a sua terra, teve aquele encontro com o seu sogro lá no meio do caminho, que veio no seu encalço, fizeram lá uma aliança, e agora Jacó segue caminho. Encontramos então no livro de Gênesis, capítulo 32, verso 1 e 2, o seguinte: também Jacó seguiu o seu caminho, isto é, Labão seguiu o seu caminho e Jacó seguiu o seu caminho. E presta atenção, isso é para você, isso é para mim, é para nós hoje, mais do que nunca nós precisamos de ter essa experiência. E os anjos de Deus lhe saíram a encontrá-lo. Vou repetir. E os anjos de Deus lhe saíram a encontrá-lo. Tremenda essa palavra aqui. Porque parece que isso não acontece mais hoje, mas olha, acontece. Quando os viu, disse, Jacó, quando viu os anjos, disse assim: este é o acampamento de Deus. E chamou aquele lugar de Maanaim. Maanaim. Você pode guardar esse nome, decorar esse nome, escrever em algum lugar. Maanaim. Vamos falar sobre o significado desse lugar. E os anjos de Deus, diz a palavra, lhe saíram a encontrá-lo. Que coisa maravilhosa. Antes de prosseguir, uma pergunta importante. Talvez você, quem sabe, ainda não foi confrontado com essa pergunta, não sabe exatamente lidar com essa pergunta. Quem são e o que fazem os anjos? Quem são os anjos e o que fazem os anjos? A Bíblia responde, conforme Hebreus 1,14, não são todos eles espíritos ministradores enviados para o serviço
a favor dos que hão de herdar a salvação. Olha que coisa maravilhosa. Primeiro, são eles espíritos ministradores. Vêm com a missão para ministrar, para entregar uma mensagem, para fazer algo acontecer. Segundo, enviados para serviço. Para quem? A favor dos que hão de herdar a salvação. A favor daqueles que têm uma aliança com Deus. E a existência de anjos é um fato que nós, nos dias de hoje, não podemos abandonar esta realidade. E diz o texto que Jacó vê os anjos de Deus. Após o encontro com Labão, na montanha de Gileade, aquele encontro lá, quase que deu problema, mas fizeram lá uma aliança, Jacó seguiu viagem rumo à terra de seus pais, como Deus já havia lhe ordenado. Então, ele havia passado as últimas décadas servindo lá ao seu astuto sogro. Você já acompanhou essa história. Se não acompanhou, quiser tomar conhecimento, você pode ir aí na página do Facebook ou no YouTube, está lá toda a sequência. Ele passou as últimas décadas lá trabalhando pelo seu sogro, né? E então ele, tentando se esquivar da ira dos seus cunhados, também tinha no seu coração aquele problema com o seu irmão Esaú, que estava à sua frente, para ele ainda resolver. E o texto bíblico diz que os anjos de Deus saíram a encontrá-lo, e era a segunda vez que isso acontece. Quando ele vinha fugindo para a terra do seu sogro, do seu tio sogro, ele teve um encontro ali em Betel, né? Ali em Betel, ele teve aquele encontro maravilhoso, aquela visão, os anjos subiam e desciam, conforme está lá registrado em Gênesis 28. Né? Então, e tanto na saída, quando ele saiu da terra, quanto na entrada, estavam lá os anjos de Deus. Vale a pena lembrar você o Salmo 121:8. O Senhor guardará a tua entrada e a tua saída desde agora e para sempre. Amém, queridos? E o que significa, qual é a razão desse encontro desses anjos? Algumas razões estão muito claras na Bíblia, outras nós podemos deduzir. Primeiro, diz alguns, eu até achei interessante, que os anjos estavam ali para fazer uma recepção ao Filho de Deus. Os anjos estavam ali para encontrá-lo e dar as boas-vindas depois daquela jornada que ele passou lá naquela terra do seu sogro, do sofrimento, depois dele ter ali vencido a crise com seu sogro Labão, depois dele ter experimentado ali a mão de Deus mesmo naquele momento, naquela situação adversa. Os anjos vieram para recepcioná-lo, né? Celebrar aquela chegada, né? Não, a Bíblia não diz que isso aconteceu, mas nós podemos deduzir isso, né? Mas uma coisa é fato. Se os anjos apareceram ali, é que os anjos estavam observando Jacó. E a Bíblia diz, como eu acabei de mencionar, que os anjos, eles estão para ali, são ministradores enviados por Deus para serviço a favor dos filhos de Deus. E os anjos estavam ali, o quê? Observando Jacó, cada lance da sua vida, né? Invisivelmente. Mas naquele momento, eles tornaram-se visíveis. Você já viu anjo? Talvez você já tenha encontrado muitos anjos na sua vida, em forma humana, mas que eles foram usados por Deus para serem, como diz aqui a palavra, para serem ministradores, enviados para servi-lo e para trabalhar a seu favor. Temos inúmeras experiências a esse respeito. E agora eles tornaram-se visíveis. Então eles apareceram ali porque também se avizinhava uma situação que eles
Jacó iria precisar de anjos. Então os anjos estavam ali para recepcionar, para proteger. Representava ali a proteção de Deus para os seus filhos, né? É a presença protetora de Deus. Era uma demonstração ostensiva de que Deus estava com Jacó. Mesmo que você não tenha visto o anjo com esses seus olhos naturais, é importante você saber que os anjos são uma realidade, eles estão a serviço do Senhor, eles estão olhando para nós, olhando para você e pronto para nos proteger. Nem fazemos ideia quantas operações ele faz num dia só para nos proteger, porque o nosso Deus é o nosso protetor, é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na hora da angústia. E muitas vezes o Senhor age através dos seus anjos. Jacó tinha essa promessa, lá em Betel, a promessa de que ele seria protegido. E agora, além dele ter a promessa, pela segunda vez ele tem a visão para fortalecer a fé, fortalecer o ânimo de Jacó, porque um tempo ali na frente eu esperava que ele ia precisar de se ver realmente protegido pelo Senhor. E como nós precisamos de proteção, né, queridos? Então, recepção, naquele tempo importante, proteção. Também os anjos representavam a fidelidade de Deus na vida de Jacó. Deus é fiel em sua promessa, esteve com Jacó apesar de suas falhas, de seus problemas, apesar de toda a dificuldade pela qual ele passou, mas Deus agora estava cumprindo a promessa, lá de Gênesis 28, que ele estaria com ele, o guardaria, não o desampararia. E a palavra agora é concretizada. Que palavra essa maravilhosa? Salmo 34, 7 diz assim: o anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Amém? Vou repetir mais lentamente. O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Amém? Você queria ver um anjo do Senhor? Gostaria de ver um anjo do Senhor? É algo tremendo. Peça a Deus, se for do querer de Deus, Ele vai fazer você ver ou sentir como essa palavra aqui é real. Perceber a presença do anjo do Senhor. É a fidelidade de Deus. O encontro com o anjo também tinha o propósito de estabelecer o acampamento de Deus. Diz o texto lá que Jacó, então, ele viu e diz assim: olha, isso aqui é o acampamento de Deus. Foi isso que Jacó disse quando ele olhou ali, verso 2 do capítulo 32, quando os viu, disse: este é o acampamento de Deus. E chamou aquele lugar de Maanaim, acampamento de Deus. Foi isso que a percepção do nosso irmão Jacó. E ele chamou aquele lugar de Maanaim. Maanaim quer dizer aquele lugar onde Jacó teve encontro com os anjos, acampamento duplo. É esse o significado. Dois acampamentos. O acampamento de Jacó com os seus e o acampamento de Deus. Que Deus possa nos abençoar, que a nossa família, a igreja do Senhor, esteja como que acampada, com a certeza de que o Senhor está acampado ao nosso lado, nos guardando. Que a nossa vida seja sempre, espiritualmente falando, Maanaim, dia e noite, em qualquer situação, com boas ou más notícias, com ou sem problema. Maanaim, acampamento de Deus. Que assim seja na sua vida, na vida de todos nós. Também o encontro com os anjos era preparação para grandes vitórias. Sim, grandes coisas ainda aconteceram na vida de Jacó.
Jacó ainda tinha um grande desafio à sua frente, que era encontrar seu irmão Esaú, resolver aquele problema que afligia muito o coração, a vida de Jacó. E Jacó não estava com o seu coração totalmente sossegado em relação a Esaú, seu irmão. Ele conhecia bem seu irmão. Então Deus estava preparando aquele coração, aquela vida, aquele tempo para uma grande vitória para o seu filho. Alguém disse assim: quando Deus designa seu povo para provações extraordinárias, provações que iria passar Jacó, Deus os prepara com confortos extraordinários. Deus se antecipa para nos proteger, para nos preparar. Deus se antecipa. Então, Deus estava ali preparando o coração do seu filho Jacó para aquele grande encontro que ele teria. Também a encontro com os anjos, eu achei muito importante esse princípio aqui, era a preservação da vida de um adorador. Olha que coisa interessante. Jacó era um adorador. Lá em Betel ele ergueu o altar de adoração ao Senhor. Deus conhecia o coração dele. E Deus estava preservando a vida do seu filho adorador. Estava ali ele, o adorador Jacó, que ergueu o altar em Betel, que reconhecia que tudo que ele tinha, a sua prosperidade veio do Senhor, que o Senhor o guardou, senão já teria sido morto. Ele mesmo fala: eu só vim aqui com um cajado na mão. Ele vai falar isso. Viajei só com um cajado na mão. E agora ele volta com uma fazenda, rico, e trazendo consigo também a base do que seria a nação de Israel. A base das 12 tribos de Israel. Faltava só um, que era Benjamim, para completar ali o time completo das 12 tribos. Então, ele estava ali sendo cuidado por Deus, né? Porque Deus sabia que aquele adorador teria grande luta ali à frente. Ele precisava estar firme, bem servido. E os anjos ministradores estavam ali para ajudar o servo de Deus. Jacó sabia que podia contar com a ajuda dos anjos. Teve a experiência passada de Betel e agora mais essa. Mas nós, mais do que Jacó, sabemos que podemos contar com a ajuda dos anjos. Porque a palavra de Deus diz que ele acampa-se ao nosso redor. Diz que ele é ministradores para servir a Deus e para abençoar os filhos de Deus. Então nós precisamos contar com os anjos. Aprendemos um tempo atrás em certas situações, orar: Senhor, manda anjo de guerra, quando o assunto é para guerrear. Então, estava ali um adorador sendo preservado. Muito importante nós cultivarmos uma vida de adoração, porque vamos contar, sim, com a ajuda, com a intervenção dos anjos. Vamos ver, então, enquanto os anjos cuidavam de Jacó, Jacó não ficava parado. Ele trabalhava fazia a parte que lhe pertencia fazer, para aquele grande encontro que ele iria ter, para aquela vitória que ele teria ali diante do seu irmão. Vitória em todos os sentidos. Ele vai se reconciliar com Esaú. É algo emocionante aquele encontro ali. Ele estava fazendo a parte dele. Às vezes nós descansamos, o anjo está acampado, Deus atende nosso clamor, e não fazemos nada. Nós vamos ver que a partir do verso 3 do capítulo 32, Jacó, ele preparou um esquema de levar presentes, de mandar mensagem, de ir preparando o terreno. Aquilo que estava para ele fazer, ele estava fazendo. Embora já tendo visto os anjos, embora já tendo dado um nome diferente àquele lugar para marcar, dar significado àquela experiência que ele teve ali com os anjos do Senhor. Mas ele estava fazendo a parte dele. Ele enviou mensageiros adiante, disse Esaú várias vezes, fez aquele cerimonial
preparou todo aquele encontro, enquanto ele fazia parte dele. Jacó, Deus, através dos seus anjos, fazia a parte que pertencia a Deus. Às vezes nós estamos lidando com anjos sem saber. Às vezes nós estamos também caminhando e lutando sem nos ater na promessa de Deus para a nossa vida, de que os anjos do Senhor, Ele está a serviço do Senhor para nos abençoar. Que Deus abençoe você, que você conte com esse fato real, com a vida, a existência dos anjos, sabendo que o Senhor usa-os para te abençoar. Há uma canção que diz, o tema dela é Hospedando Anjos Sem Saber. É isso mesmo, porque eles são uma realidade espiritual. Vamos ouvir um pouquinho, depois nós vamos orar. Vamos orar agradecer a Deus pela vida da Fernanda Barbosa, também por mais um ano de casamento do Rony e da Viviane, meu filho querido e minha nora querida. Mas vamos ouvir um pouquinho dessa canção, Hospedando Anjos Sem Saber. Talvez exista uma luz em minha alma, talvez a chama esteja pequena, quase à beira de se apagar. Talvez existam coisas que eu não entendo, mas mistérios existem. Por isso eu preciso ter fé. Pois às vezes hospedamos anjos sem saber. Sei que existe um lugar onde vamos voar. Sei que existe um lugar onde vamos voar. Dizem que Deus não existe. Alguns dizem que Deus não existe. E que um tolo eu sou. Talvez exista mais além do que vemos. Certamente existe. Quem é esse estranho ao seu lado? Não despreze. Não seja cruel, pois às vezes hospedamos anjos sem saber. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Que possamos contar com essa realidade e que Deus nos abençoe. Vamos orar, queridos, agradecendo a Deus pelas bênçãos e também orando pela nossa nação brasileira. Oremos então. Amado Pai, como é bom saber que o Senhor providencia tantos meios para nos abençoar. Como é bom saber que o Senhor mantém anjos em serviço permanente para cuidar dos teus filhos. Louvado seja o nome do Senhor. A tua palavra diz que o anjo do Senhor acampa-se ao nosso redor. Embora nós não possamos ver normalmente, mas é real a presença dos anjos do Senhor, espalhados por esse mundo todo. Ó Deus, que os teus anjos estejam espalhados sobre a nossa terra. Amém, Senhor. Anjo ministrador, ministrando a bênção do Senhor sobre o Brasil, de norte a sul, de leste a oeste, nos quatro cantos dessa terra. Anjos visitando os lares. Anjos servindo, operando obra de maravilha, espantando o mal, removendo toda a malignidade, lutando por nós, em nome de Jesus. Que os anjos do Senhor estejam, ó Deus, nos palácios do governo, nos gabinetes das autoridades, nas casas luxuosas e naquelas casas humildes, aquelas palafitas, bem humildes. Que os anjos do Senhor possam estar na nossa terra,
fazendo uma obra de milagre, de transformação da nossa nação. Em nome de Jesus. Queremos louvar ao Senhor por essa bênção e queremos também agora agradecer ao Senhor por mais um ano de vida que o Senhor concede à nossa irmã Fernanda Barbosa. Que o Senhor abençoe a sua filha com toda a sorte de bênção, fazendo-a prosperar, concedendo a ela saúde, paz, alegrias e vitórias com Jesus. Queremos também agradecer ao Senhor a vida do casal Rony Márcio e Viviane, nosso genro, nossa nora, por mais um ano de vida conjugal que completam hoje. Ó Deus amado, que o Senhor continue abençoando-os com a tua graça, com o teu amor, concedendo a eles saúde física, emocional, saúde mental e, acima de tudo, saúde espiritual. Fortaleça-os, que eles continuem crescendo na graça, no conhecimento do Senhor, e que a cada dia, com o passar dos dias, mais e mais, essa família, esse casamento, vá, ó Deus, cumprindo o propósito de Deus para a vida da família e especialmente para a vida deles. Abençoa-os com toda sorte de bênção. Abençoa, Pai, cada pessoa que está assistindo a este programa, aqueles que terão contato com este programa. Que a bênção do Senhor os alcance e receba uma visitação do Senhor. E o Senhor opere obra de milagre, de cura, de libertação e de salvação. Oramos, Pai, agradecidos, no nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Deus é bom. Deus é maravilhoso. Quero saudar todos que estão conosco, alguns eu consigo ver na telinha, Lucielen, Kátia Constant, Daniel Constant, Pastor Alain. Deus abençoe todos vocês, que vocês possam estar aí, ó, dando o seu ok, divulgando, compartilhando, ajudando a fazer com que esta palavra, este culto, este programa alcance a muitas pessoas. Um abraço duplo, meu e da Lígia, para você. Fiquem todos na santa e na bendita paz do Senhor e até o nosso próximo encontro, se Deus assim nos permitir, encontro presencial, que será no domingo, na parte da manhã. Deus abençoe a todos.